Galerinha do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de História de número 60. A gente está finalizando aí o conteúdo, o currículo do quinto ano na disciplina de História. E hoje a gente vai estar trabalhando sobre patrimônio cultural, um conteúdo que a gente já abordou ali na disciplina de Geografia e agora a gente vai contextualizar isso na disciplina de História. Nós vamos ter algumas aulas aí sobre patrimônio cultural. Então, essa aula é sobre patrimônio cultural. Os objetivos, então, dessa aula são relembrar os conceitos sobre patrimônio cultural, diferenciar patrimônio material e imaterial, conceituar palavras relevantes no estudo aí do patrimônio histórico, identificar formas de conhecer a cultura de onde vive, realizando aí práticas. Então, para essa aula, utilizem caneta, caderno de história e, se achar necessário, o lápis e a borracha. A gente já abordou sobre esse assunto, então não vou trazer inicialmente nada de muito novo para vocês, tá? Mas retomando, o termo patrimônio cultural, ou a gente pode falar patrimônio histórico-cultural. Quando eu tenho uma cultura, logo eu tenho uma história, tá? Então eu posso colocar histórico-cultural ou só histórico, ou só cultural. Ele diz respeito a tudo aquilo que é produzido de modo material, tá? Que existe, palpável, ou imaterial, pela cultura de uma determinada sociedade, né? Toda sociedade, toda cultura, ela traz consigo patrimônios históricos, culturais, ou seja, tudo aquilo que foi produzido durante a história que marca a essência dessa cultura. Devido à sua importância cultural e científica, deve ser preservado, isso é muito, muito importante, por representar uma riqueza cultural para uma comunidade, para a humanidade. Graças a esses patrimônios, hoje a gente consegue obter muito conhecimento sobre os nossos antepassados e automaticamente saber como se formou a nossa cultura. Cultura ela não se forma de repente, né? De repente todo mundo vai ter que agir de tal modo, se vestir de tal modo, gostar ou não gostar de tais coisas. Isso não acontece dessa forma. A cultura ela vem por muitos anos, por muitas gerações. E o patrimônio histórico-cultural ele justamente evidencia isso. Então nós temos aqui, obviamente, um patrimônio histórico-cultural importantíssimo, se não o mais relevante, o mais chamativo e visitado do nosso país, que é o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Ele é material porque dá para encostar, ele é palpável, ele está fixo em um local. E nós temos um imaterial, que seria o carnaval, que é uma festividade, aí trazendo samba, que representa muito da cultura do nosso Brasil. Inclusive, se perguntar assim para estrangeiros, né, pessoas que não têm tanto conhecimento, que nunca viveram no Brasil, o que o Brasil é para você? O que você pensa se alguém diz Brasil? E daí muitas pessoas com certeza diriam carnaval, samba, Cristo Redentor. Por quê? Porque isso está diretamente atrelado à nossa cultura. Mundialmente nós somos conhecidos através dos nossos patrimônios, tá? Tanto materiais quanto imateriais. Agora, eu vou trazer para vocês alguns conceitos básicos para o nosso estudo. A gente vai estar abordando um pouco nessa aula, um pouco nas próximas, tá? São algumas palavrinhas que muito possivelmente vocês não sabem diretamente o significado delas ou já ouviram falar, mas tem aí um pouco de dúvida e a gente vai estar esclarecendo isso nessa aula, porque a partir disso vocês vão conseguir compreender mais facilmente aí o nosso estudo sobre patrimônio cultural. Então, primeira palavrinha, o templo. O que é um templo? É um local onde são venerados deuses e divindades religiosas. Na Idade Antiga, né, nos povos antigos, os templos eles eram muito comuns. Roma, Grécia, Egito, eles faziam locais enormes, muito bem construídos, perfeitamente construídos,
Porque nesses locais, deuses eram venerados, eles eram adorados, era feito toda uma reza, todo um ritual, enfim, em homenagem a esses deuses. Então, isso são os templos. Uma outra palavra é o tombamento. O tombamento é quando um local, um imóvel ou móvel, ele é reconhecido como patrimônio histórico-cultural, tá? Muito se confunde, pensa, tombamento, a pessoa pensa em tombo e acredita que, quando por exemplo, o Cristo Redentor, obviamente que ele é tombado, tá? Ele não pode ser destruído. Quando a pessoa escuta tombamento, pensa, parece que significa que ele vai ser derrubado. Na verdade, não. Quando o imóvel ele é tombado, significa que ele não pode ser retirado daquele local, não pode ser destruído e, principalmente, se ele precisar sofrer alguma modificação, alguma reforma, isso deve surgir, deve ter autorização aí de pessoas específicas, não é qualquer um que pode chegar lá e tá fazendo alguma modificação, justamente porque ele é um patrimônio histórico. Aí nós temos um inventário. Talvez vocês já ouviram falar sobre isso. O inventário é quando assim, uma pessoa falece, essa pessoa possui bens, possui carro, casa, terreno, enfim, né? Bens que têm um valor aquisitivo. Logo, esses bens, eles vão ser passados para as pessoas que têm direito a receber esses bens, ou seja, os familiares dessa pessoa. Então, o inventário é um documento que descreve todos os bens dessa pessoa. Então, ele possui uma casa no valor de 500 mil reais, possui um carro no valor de 35 mil reais. Daí, tudo isso é somado para estar sendo dividido entre essas pessoas que têm direito. Nós temos outro termo que é desapropriação. Desapropriação é quando um governo transforma um imóvel privado, ou seja, algo que era de alguém, em um imóvel público. Por exemplo, um imóvel onde vivia uma pessoa, uma casa, por exemplo, hoje utiliza-se muito isso. Então, aquela casa pertencia a alguém e hoje pertence ao governo e esse local é tido como um museu, por exemplo, tá? Então, foi feita a desapropriação, a pessoa não é mais a proprietária, é do governo. E acautelamento vem da palavra cautela. Acautelamento é cuidado, prevenção, prudência, ok, pessoal? Então, esses são alguns termos básicos aí para o nosso estudo. Então, patrimônio cultural. Trouxe aqui um pouquinho do livro Liga Mundo aí, da disciplina de História para o 5º ano, sobre patrimônio cultural. Então, o que os autores falam? O patrimônio cultural ele inclui todos os bens que têm um valor artístico, histórico ou cultural. Ele pode ser dividido em patrimônio material e imaterial. Construções, monumentos, sítios arqueológicos, objetos de arte, mobiliário, utensílios e máquinas, por exemplo, fazem parte do patrimônio material. Já o patrimônio imaterial é constituído por tradições culturais, ou seja, aquilo que se passou de geração em geração. Por exemplo, jogos, mitos, lendas, danças, receitas culinárias e técnicas diversas, tá? Aqui nós temos uma imagem de patrimônio. As ruínas da antiga cidade de Mênfis foram consideradas patrimônio da humanidade em 1979. Mênfis foi fundada há mais de 5.000 anos e é testemunho do desenvolvimento e do declínio da civilização egípcia. Foto de 2016. Então aqui nós temos uma cidade do Egito que é considerada patrimônio histórico-cultural, justamente por quê? Porque ela vai estar trazendo toda a cultura da antiga civilização egípcia, ok? Vimos aqui também patrimônio material e imaterial, que é algo que a gente já abordou, né? Material é quando eu tenho algo tocável, né? Um imóvel, uma casa, um monumento, enfim. E imaterial é algo que se passa de geração em geração, né? Não um objeto em si que passa de geração em geração, mas, por exemplo, histórias, lendas, né? Quantas lendas a gente conhece? Faz parte do nosso patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural abrange a história, os costumes, as tradições que caracterizam os grupos humanos. Portanto, pode ser considerada a expressão de identidade de um povo.
Preservar o patrimônio é muito importante, a gente já abordou sobre isso. Por quê? Porque ele vai manter viva a cultura de um povo. Todo povo tem a sua cultura, ok? Para gerações futuras, a memória das gerações passadas. Então, por que hoje a gente tem tanto conhecimento sobre civilizações antigas? Numa época em que não existia internet, onde ficaram arquivos arquivados, no momento onde não se tinha celular, não se tinha, às vezes, até papel, tecnologia, para deixar isso registrado. Justamente porque foram deixados patrimônios para a gente. O patrimônio ele pode ser considerado uma herança que as novas gerações recebem das gerações anteriores. Então, tudo que a gente está formando hoje serve como um patrimônio para gerações futuras. O projeto Educa Mais, por exemplo, ele é um patrimônio que está fazendo parte aí da cultura da nossa cidade e que vai estar sendo utilizado aí por talvez diversas gerações. Então, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, é a instituição que reconhece os bens culturais considerados patrimônio de toda a humanidade. Então, a Unesco é a instituição que vai reconhecer aquele bem como patrimônio histórico-cultural. E a sua importância histórica, artística e cultural. Ela atua também para ajudar a preservar esse patrimônio. Quando um local é considerado patrimônio histórico, não é apenas, ele é considerado, então vamos deixar lá ele parado, quieto, não vamos chegar perto. Não. Na verdade, aqui a gente tem que buscar também a preservação, tá? Então, analisar o local, ver se às vezes não precisa alguns detalhes serem ajeitados. Claro que a gente não pode fazer uma mudança estrutural enorme, mas às vezes algumas reformas, inclusive, precisam ser feitas. E a gente tem um exemplo que é a cidade de Ouro Preto, localizada lá em Minas Gerais. Ela foi fundada no final do século XVII e passou a ser um patrimônio histórico-cultural da humanidade em 1980. Tá? Então, olha só como a gente vê características bastante antigas. Ela sofreu aí trocas culturais entre portugueses e escravos africanos e seus descendentes nascidos no Brasil. Okay? Então, foi uma cidade aí de bastante permanência de escravos e de portugueses. E agora, pessoal, se a gente for pensar como será que a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre a história da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, tá? Então, para conhecer a história da cidade em que a gente vive, a gente pode começar pelos bairros e as características que fazem um bairro ser diferente do outro. Para isso, teremos que pesquisar as etapas de formação dos bairros, descrever como eles surgiram e se desenvolveram ao longo do tempo. Como que a gente pode obter esses registros acerca da formação dos bairros e da cidade em geral? Podemos buscar informações registradas em documentos antigos ou em textos escritos aí por estudiosos e pesquisadores, tá? Eles que com certeza utilizaram também esses registros antigos, esses documentos antigos para chegar aos seus estudos. Então, esses registros vão contar o quê? O que registros históricos podem contar para a gente? Como era a vida de um bairro ou de uma cidade em outros tempos? O que as pessoas faziam, né? Quais eram as profissões mais comuns? O que elas faziam no cotidiano delas? Como elas se vestiam? Qual era a roupa utilizada? Qual era a moda da época? Como elas se locomoviam, né? Como elas iam a pé, a cavalo, de mula, enfim. Como eram os bairros e a cidade? Como era a divisão? Se tinha tantos bairros, vários bairros hoje não eram todos juntos formando o mesmo? Quando os bairros foram criados e foram planejados? Em que momento surgiu tal bairro, por exemplo? Quem eram os primeiros moradores daqueles locais, tá? São questões interessantes que podem ser encontradas em documentos antigos. Outra maneira de conhecer a história da cidade, que aqui é até uma maneira mais simples em partes, né? Se você conseguir chegar até essas pessoas, se torna bastante simples. Conversar com moradores, principalmente moradores que vivem há muito tempo no local, tá? Então, esses moradores, eles têm, obviamente, eles
percebe muito facilmente a diferença entre locais. Se vocês conversarem, principalmente avós, bisavós de vocês, pessoas aí que tenham mais de 50, 60 anos, elas vão dizer quais as mudanças que aconteceram. Na minha família, inclusive, se cita às vezes sobre algum local em São Bento do Sul, lá onde era tal local, e eu não sei onde fica. Por quê? Porque não era o momento em que eu vivia, eu não vivia naquele momento, então eu não sei aonde ficava. Por exemplo, a antiga Pernambucanas, lá em casa se fala muito, antiga Pernambucanas, vai naquele local onde era Pernambucanas, mas eu não sei onde era porque não era o meu momento aí de vivência, tá? São os moradores e os grupos sociais de um bairro ou de uma cidade que precisam refletir e decidir o que é importante para sua comunidade, o que deve ser conservado, valorizando como patrimônio histórico, sejam prédios, tradições culturais, saberes ou modos de agir. Então, quem vai definir se algo é um patrimônio histórico ou não? Obviamente, a população em geral, que vai perceber a importância de determinado local. Então, partindo da valorização dos patrimônios locais, as pessoas têm condições de valorizar os demais patrimônios da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo. Então, as pessoas que vão estar decidindo isso. Trouxe para vocês aqui um patrimônio histórico, que é a cidade de Olinda, tá? É uma das cidades mais lindinhas e fofinhas do Brasil. Que, olha só que bonita que ela é. Toda coloridinha, bem feitinha e, obviamente, patrimônio histórico. É uma das cidades mais charmosas do Brasil, que é Olinda, apresenta um conjunto arquitetônico, né? A arquitetura, as cores, os materiais utilizados, o modelo aí de janela, de porta, de parede, enfim. Com casinhas coloridas, jardins, igrejas barrocas, né? O barroco, ele era um estilo de arquitetura que predominou na Europa lá no século XVII e que foi trazido inclusive aqui para o Brasil. Conventos, capelas e, como se não bastasse, um mar como pano de fundo. Então, uma cidade litorânea, ok? A cidade de Olinda. E então ela possui, essa cidade é linda e possui aí um mar como pano de fundo. Então, declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco em 1982, a cidade foi fundada pelos portugueses aí no século XVI e a sua história caminhou junto com a produção de açúcar. Era uma cidade onde predominava aí a produção de açúcar aqui no nosso país. Galerinha, então essa aula está concluída. Nesse momento, vocês vão realizar aí as atividades propostas para estar intensificando o conhecimento de vocês. Até a próxima aula e bons estudos!